Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Larissa. Bom dia, Dênia. Sejam bem-vindas. Gente, hoje nós vamos começar com o nosso Clube do Livro. Começamos a semana assim, ó, com o pé direito. Clube do Livro, o livro é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Vamos lá? Vamos começar? Aqui a gente vai continuar o capítulo 3 que a gente estava, Superando Seu Corpo. Vamos finalizar ele agora. Mudando seu corpo, por que mover um dedo? Ele diz o seguinte: mediante o simples processo de ensaiar mentalmente uma atividade, podemos obter grandes benefícios sem mover um dedo, ou seja, só ensaiando mentalmente. Aí aqui ele mostra, ele traz pra gente um estudo, um artigo que foi publicado no Jornal de Neurofisiologia em 1992. Sujeitos foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, pediu-se ao primeiro grupo para se exercitar contraindo e relaxando um dedo da mão esquerda durante 5 sessões de treinamento, de 1 hora por semana por 4 semanas. Ou seja, o primeiro grupo, ele tinha que exercitar o dedo da mão esquerda, tá? Ou seja, contrair e relaxar. O segundo grupo ensaiou mentalmente os mesmos exercícios, com a mesma frequência, sem ativar qualquer músculo do dedo fisicamente. Então, ele ativou fisicamente, o outro foi só mentalmente. E por último, o terceiro grupo são as pessoas do grupo de controle, ou seja, não exercitaram o dedo, nem tampouco a mente. Não fizeram nada, tá? Aí aqui ele diz, o grupo que efetivamente fez os exercícios fisicamente, exibiu uma força 30% maior do dedo do que o grupo de controle, aquele que não fez nada. Então, ele exibiu uma força no dedo 30% maior. O grupo que ensaiou mentalmente os exercícios demonstrou um aumento de 22% na força muscular. Olha só, eles não fizeram nada fisicamente, só ensaiaram mentalmente e eles ganharam uma força de 22% a mais. Olha isso, gente, sem mexer nada, sem mover um dedo. A mente, portanto, gerou um efeito físico quantificável no corpo. O corpo mudou sem ter tido uma experiência física real, só com a mente. Dr. Joy continua aqui. Demonstraram alterações fisiológicas sem jamais ter a experiência física. Ou seja, teve uma alteração no corpo, fisiologicamente falando, sem ter tido aquela experiência física. Quando o corpo muda fisicamente, biologicamente, apenas pela força do pensamento, da perspectiva quântica, isso oferece evidência de que o evento já aconteceu em nossa realidade. Então, o que ele quer dizer aqui? Quando o seu corpo ele muda biologicamente, na perspectiva quântica, isso já aconteceu na sua realidade, porque você já conseguiu mudar o seu corpo, independente de ter feito nada. Então, isso já aconteceu na sua realidade. Então, o evento ocorreu no mundo quântico da consciência e no mundo da realidade física. Veja só, ele não aconteceu só no campo quântico, que é os ensaios mentais. Ele aconteceu também no mundo físico, que foi no corpo. Quando você ensaia cuidadosamente uma realidade futura até o seu cérebro mudar fisicamente para parecer que teve a experiência, e quando você adota emocionalmente uma nova intenção tantas vezes que seu corpo é alterado para refletir que ele teve aquela experiência. Ou seja, quando você está ensaiando repetidamente aquilo nos detalhes, tá? Aquela realidade futura. Então, isso acontece. Se repete tantas vezes naquela intenção, lembra que o cérebro ele não sabe distinguir o real do imaginário, então ele começa a acreditar que aquela experiência realmente aconteceu. E aquilo vira uma memória em você. E é nesse momento que o evento encontra você. Então, aqui, nesse capítulo 3, ele falou sobre o quê? Superar o corpo. Ou seja, a gente consegue superar o nosso corpo quando a gente cria novas memórias, cria novas experiências.
O nosso corpo, ele tem o quê? As experiências que já foram memorizadas, que já aconteceram. E quando você faz isso através do seu mental, você supera o corpo, ou seja, aquela memória que ele tinha, e você traz uma nova memória para ele. Agora nós vamos entrar no capítulo 4, que é superando o tempo. E aqui ele diz: você aprendeu que quando tentam mudar, os seres humanos reagem de forma muito parecida a viciados, pois ficam viciados em estados químicos de ser que são familiares. Você sabe que quando tem um vício, é praticamente como se o seu corpo tivesse uma mente própria. Então aqui o que ele diz? Que nós, por exemplo, quando a gente tenta mudar alguma memória que já existe, é como se a gente fosse viciado mesmo em alguma coisa. Por quê? Porque a gente é viciado naquela memória. Então a gente tem muita dificuldade, porque quando vem o vício, o que a gente quer? Repetir aquilo que a gente já tem, aquela memória, né? O vício também de qualquer coisa. Quando vem o vício, quando você tenta mudar aquele vício, vem aquele desejo constante de repetir aquilo que já aconteceu, aquilo que você já conhece, aquilo que é familiar para você, tá? Então, quando você tem um vício, é como se aquele vício seu tivesse uma mente própria. E aqui ele continua: penso que você pode ver o quanto é potencialmente perigoso cedermos o controle das nossas respostas emocionais diárias a nossas memórias e ao ambiente, a esse sistema automático. Então ele diz o seguinte: às vezes a gente deixa rodar no piloto automático. Acontece alguma coisa, a gente reage conforme aquilo que a gente já aprendeu. E ele fala que isso é muito perigoso quando a gente cede a isso, que a gente tem que estar atento nas coisas para a gente reagir de modo diferente. Então, se vem uma situação anterior, um gatilho de uma situação anterior, ao invés de você reagir como você sempre reagiu, você tem que estar atento para não ceder àquela reação automática e criar uma nova experiência em cima daquilo, para criar uma nova memória também. Imagine que você chega em casa um dia e encontra o seu animal de estimação morto no chão. Você sabe que, quando pensa naquela experiência, você cria as mesmas emoções em seu cérebro e no seu corpo, como se o evento estivesse ocorrendo outra vez. Basta um pensamento disperso para ativar esse programa. O gatilho pode ser ver um cachorro parecido com o seu ou visitar um lugar aonde levou o seu cãozinho. Você retorna àquele estado emocional químico de luta, raiva e tristeza. O que ele explica aqui? Que, por exemplo, quando você tem uma memória, né? Ou seja, você viu o seu cãozinho morto, aquilo te traz uma tristeza, né? Aquele sentimento de depressão mesmo, aquela depressãozinha, o luto, aquele sentimento de luto, de impotência. Então, você fica com aqueles sentimentos em você. E toda vez que você lembra daquela situação, ou seja, que você lembra do seu cãozinho morto, você vai sentir tudo isso, como se você estivesse sentindo naquele exato momento. Você vai reviver aquela memória que você programou. Entende? Então, é como se você estivesse vivendo de novo a tristeza, o luto. Por isso que tem gente que às vezes tem dificuldade de sair do luto, porque eles ficam revivendo a mesma memória todos os dias. E aquilo vai impregnando o corpo e as células com aquela tristeza, com aquele luto, com aquela emoção, né? De baixa densidade. É natural, gente, é natural ter o luto. É natural, às vezes, ter um acontecimento, um trauma. O importante é o quê? Ok, deixei os meus dias de luto, aconteceram, agora eu preciso programar uma nova memória, tá? Então comece a lembrar de coisas positivas. Aqui lembra muito também, quando ele fala sobre isso, de relacionamentos. Quando você termina um relacionamento, o que acontece? Às vezes você fica revivendo aquela situação na sua cabeça. E aquilo vem, aquela tristeza. Você fica revivendo, por exemplo, uma traição que aconteceu, um abandono que aconteceu. Então você fica revivendo e é a mesma coisa, como se aquilo estivesse acontecendo repetidamente na sua vida, dia após dia. E aquilo só vai reforçando o caminho neural e aquilo que já está no seu corpo, aquela memória do seu corpo, tá? Ou seja, eu escuto uma música, eu lembro do meu término, eu lembro do meu namorado. Eu vou em tal lugar, eu lembro dele. E aquilo fica trazendo aquelas emoções. Então evite, se necessário, nos primeiros dias até você sair daquilo, evite aquelas músicas, evite aqueles lugares, evite aquelas pessoas que te tragam aquela memória, tá? E vai substituindo sempre. Quando rompemos os vícios emocionais enraizados em nosso passado, não existe mais estímulo que nos faça retornar
aos mesmos programas automáticos do antigo eu. Ou seja, que ele explica que quando você consegue romper com esses vícios emocionais que estão memorizados no passado, você não tem estímulo mais para voltar lá. Então você começa a criar uma nova memória, né? E um novo eu. Você está dirigindo para... Aí é que ele dá um exemplo, tá? Dessas questões de emoção, de humor, de temperamento, de personalidade. Que ele diz que com o tempo, o que era apenas um humor pode virar um temperamento, uma personalidade, um traço de personalidade. E aqui ele dá exemplo. Você está dirigindo para o trabalho e para a cafeteria de sempre, que está sem café de avelã, que é o seu favorito. Desapontado, você resmunga para si mesmo como uma empresa desse tipo não consegue manter um estoque. No trabalho, você se irrita ao ver um carro na sua vaga preferida do estacionamento. Olha só, você está vendo que é uma sequência de acontecimentos, né? Então, você se irrita na cafeteria, depois você chega no trabalho, tem alguém estacionado lá onde você costuma estacionar, e aí você fica irritado também. Ao entrar no elevador vazio para subir para ir trabalhar, o que acontece? Você olha e percebe que alguém que esteve antes no elevador apertou todos os botões. E agora você vai ter que parar de andar e andar até chegar lá. E aí você fica super irritada também por isso ter acontecido. E ele diz o seguinte. Aí, o que acontece? Muda o seu humor. Você fica estressada, você fica com raiva. Esse é o humor. O humor é um estado de ser químico geralmente breve. Ele é breve, ele passa, tá? Que é uma expressão de uma reação emocional, tá? Aqui ele explica o seguinte. Ó, o humor, ele dura dias apenas. Então, ou seja, eu estou irritada, eu estou nervosa por isso. Na verdade, a gente fala que o humor, ele é mais para horas. Ah, eu estou nervosa, estou irritada, daqui a pouco passa. Ok. Quando é dias... Acontece, você tá mal-humorado por alguma coisa que aconteceu, às vezes, aconteceu alguma coisa no fim de semana, eu estou mal-humorada até hoje, acontece. Então, dias, né, ou seja, desde o final de semana até agora, foram dias, você tá irritada com aquela situação. Mas aqui ele diz o seguinte, quando você passa semanas e meses irritada com aquilo, aquilo passa a ser parte do seu temperamento. O que é fazer parte do seu temperamento? É quando alguém diz assim, nossa, ela é ansiosa, ela é uma pessoa irritada. Por quê? Aquilo já está repetindo há muito tempo, olha, semanas e meses. Então, ela é irritada. Por isso que muita gente fala quando você, tá com alguma situação negativa que você não gosta, ao invés de você dizer, eu sou estressada, é dizer, eu estou irritada. Porque estou... é um momento temporário. Eu sou, é como se aquilo fizesse parte de você. E aqui ele diz que quando você permanece por isso anos e anos, isso passa a ser um traço da sua personalidade. Ou seja, ela é assim, entende? Evelyn, mas isso não existe, passar anos com humor por causa de alguma coisa. Existe, gente. Eu já conheci pessoas que, por exemplo, passaram anos tristes, revoltadas com uma traição e depois velhinhas, quando você ia conversar com ela sobre essa situação, vinha aquele rancor, aquele nervoso, ela sentia e ela falava inclusive, vinha aquele rancor, aquele nervoso, ela chorava, ou seja, aquilo passou a fazer parte dela. E aí ela ficou mal-humorada, às vezes anos, deixou de conhecer uma outra pessoa anos por causa daquela situação que aconteceu. Isso é real, ela deixou realmente de conhecer outras pessoas por causa daquilo que tinha acontecido com ela. O sofrimento foi muito grande, ela não conseguiu sair daquilo, né? Então, o que ele explica aqui, ó? Que uma experiência cria uma reação emocional. Toda vez que você vive uma experiência, seu corpo registra uma emoção. Então, seja uma experiência positiva ou negativa, seu corpo vai registrar uma emoção, tá? Daquela experiência. Então, vai memorizar, vai gravar. Então, ou seja, sempre que vir um gatilho sobre aquela situação, ele vai trazer aquelas emoções de volta. E isso aqui, gente, é normal. Eu quero que você entenda que é normal, por exemplo, a gente gerar uma emoção na hora de uma experiência. O problema é quando você não solta aquela emoção. Se for uma emoção positiva, excelente, né? Você vai continuar com a gratidão e com a alegria. Mas se for uma emoção negativa, por exemplo, uma raiva, um estresse, uma tristeza, aí que tá o problema.
Porque é quando você sente isso, o problema não é sentir aquilo. O problema é quando você sente e não solta, não libera. E você vive aquilo por anos, né? Por dias, meses, semanas, anos, enfim. Então, aí é que tá o problema, porque aí você fica presa naquela emoção. Então, tudo vai gerar aquela emoção. Sempre trouxer um gatilho, vai gerar aquela emoção. Você passa a ser o seu estado de ser natural do dia a dia, entende? E aí é que tá o perigo. Ou seja, você está treinando o corpo todo, você está ensinando para ele aquela emoção. Por anos, você está treinando anos ele trabalhar naquela emoção. Então é claro que ele vai fazer no automático, você está mandando, ele vai fazer. O difícil vai ser depois reverter isso. Tem toda uma programação, tem todo um método para você sair disso, tá? Aí aqui ele diz, podemos treinar o corpo, condicionar o corpo a viver no futuro. Ou seja, nós podemos treinar o corpo para viver no futuro. Só que tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai condicionar o corpo para viver no futuro indesejado. Então aqui presta bem atenção. Tem que ser no futuro desejado. Por quê? Aqui ele diz, ó, fazemos uma escolha consciente de focar em uma nova experiência desejada. Aí é que ele dá o exemplo da filha dele, como a minha filha fez quando criou o seu trabalho de verão na Itália, que era o que ela queria. Se focarmos em um evento futuro planejado e então planejarmos nossos preparativos ou comportamento, haverá um momento em que estaremos tão claros e focados nesse futuro possível que nossos pensamentos se tornarão a experiência em si. Então aqui ele diz que é possível reverter isso desde que você treine o seu corpo, condicione o seu corpo para viver naquele futuro desejado, tá? E não naquele passado triste, naquele passado indesejado. Por outro lado, se começarmos a antecipar alguma experiência futura indesejada, olha aqui o que nós falamos agorinha, ou ficamos até mesmo obcecados com o pior cenário. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? A gente começa a antecipar uma coisa indesejada, a gente fica obcecado com aquele cenário indesejado, né? Com o pior cenário que pode acontecer. Ainda estamos programando o corpo para experimentar um evento futuro antes que ocorra. Quando isso ocorre, o corpo não reconhece a diferença entre o evento de fato acontecendo na realidade e o que estamos cogitando mentalmente. Estamos preparando o corpo de forma muito real para o evento que vem a seguir. Ou seja, o corpo está no evento, naquele evento. E o que ele quer dizer aqui? Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil. Por exemplo, Eveline, eu tenho uma reunião para fazer. Se eu começo a ficar ansiosa com aquela reunião do meu trabalho, nossa, eu tô com medo dele me perguntar, por exemplo, do meu chefe me perguntar tal coisa, eu não consegui responder, eu não tenho dados suficientes, eu começo a viver aquela ansiedade, aquele problema no futuro, só que eu começo a viver agora. E aí eu crio aquilo no futuro. Ou seja, eu estou vivendo essa experiência agora e o dia que eu estiver nessa experiência lá no futuro, o meu corpo vai lembrar, porque eu já memorizei essa experiência, ele vai lembrar e vai repetir naquele momento. Entende? Esse é o perigo. Agora, se, por exemplo, eu olho para essa reunião e falo, nossa, eu vou apresentar, meu chefe vai gostar dos resultados, eu vou ter facilidade e fluidez para responder as coisas, você começa a viver aquilo que você deseja agora. E quando você estiver lá, seu corpo vai estar memorizado e vai lembrar disso e vai repetir isso naquela situação. Entende? É a mesma coisa, por exemplo, aqui, ó. A gente acabou de falar de uma experiência de relacionamento. Então, por exemplo, eu começo a pensar, nossa, eu vou sair com meu namorado e eu já sei que eu vou ficar nervosa porque ele vai olhar para uma mulher. Eu vou ficar com ciúme. Por quê? Você tá lembrando de uma experiência passada e aquilo traz para você aquele medo, tipo, nossa, na hora que a gente sair vai acontecer isso. E quando vocês saem, realmente acontece aquilo. Porque você preparou o seu corpo, você memorizou ele. Então, às vezes, uma simples olhada para o ambiente, você já vê uma coisa que nem está existindo, entende? Então, olha só o poder disso. Aí aqui ele diz o seguinte: você acordou antecipando que o dia estava fadado a ser um show de horrores. Ou seja, você antecipou que, nossa, ele ia te trair, ele ia te abandonar, ele ia começar a olhar para outras mulheres. Você acordou antecipando esse dia, que estava fadado a ser um show de horrores. E isso acabou se confirmando, por causa das memórias. Então é como se reforçasse, tá vendo que isso sempre acontece? Ó, as memórias do passado, isso continua acontecendo. Isso aconteceu com a minha família, isso acontece comigo, é uma maldição. E aí você fica obcecado a respeito de um futuro indesejado. E ele diz que você pode mudar isso. De modo que você criou mais do mesmo.
vez de você ficar obcecado com algum evento estressante ou traumático que você teme que ocorra em seu futuro, fique obcecado por uma experiência nova e desejada que permita-se viver nesse potencial novo futuro agora. Ou seja, ao invés de você viver nesse evento estressante, já estressar o seu corpo desde agora, você viva naquele momento desejado, trazendo paz, tranquilidade, gratidão e alegria para aquilo que você deseja. Lembra quando eu disse que a minha filha precisava viver sua vida presente como se já tivesse as experiências do ótimo verão na Itália? Ao fazer isso, ela estava transmitindo para o campo quântico que o evento já havia ocorrido fisicamente. Você tem toda a maquinaria neurológica para transcender o tempo e fazer disso uma habilidade. O que alguns chamariam de milagres, eu descrevo como indivíduos dedicados a mudar os seus estados de consciência, de modo que os seus corpos e mentes passam a ser parceiros atuantes, dando passos rumo a um novo e melhor futuro. Aqui ele diz o seguinte: pensar com mais grandeza que seu ambiente. Aqui ele vai falar sobre as experiências de pico, sobre aquele momento de flow. Você já deve ter ouvido, às vezes, várias pessoas falando, nossa, eu entrei em estado de flow, que é o quê? Aquele estado de fluxo, né? Aqui ele diz, pensar com mais grandeza que seu ambiente é estar no estado de fluxo. O que é isso? São as chamadas experiências de pico, momentos transcendentais. O momento de fluxo ele acontece o tempo todo? Não. São momentos de picos que transcende aquilo que você está vivendo, ou seja, transcende aquele ambiente, aquele espaço, transcende qualquer experiência, tá? Aí ele diz, é quando você está completamente focado em algo e não percebe que uma hora passou, aqui ó, não percebe que se passou uma hora ou mais no que pareceu um instante. Ou seja, você está tão focada, você está tão entusiasmada com aquilo que você não percebe que já passou, tipo, muito tempo que você está naquele momento. Entende? Parece que você começou agora, parece que tem só um instante, poucos minutos que você começou. Mas na verdade você está naquilo há muito tempo. É quando você entra no estado de flow, no fluxo mesmo, tá? Da energia. Aí ele continua, sentir maravilhosamente renovado. Ele diz que quando você sai do estado de fluxo, você se sente maravilhosamente renovado após vivenciar um desses momentos. Quando o meu ambiente, meu corpo e o tempo parecem desaparecer. Aqui ele chama de 3 grandes, tanto é que ele fala aqui, ó, superar os 3 grandes para facilitar a ocorrência desses momentos é essencial para você perder a cabeça e criar uma nova mente. O que são esses 3 grandes? Aqui ele diz, ó, o ambiente, o corpo e o tempo, né? Então, o que é isso? Quando a gente fala, por exemplo, de espaço, de ambiente, quando você supera o espaço e o ambiente é tudo aquilo que está ao seu redor, ou seja, o espaço físico mesmo, onde você está. A sua rotina também faz parte do seu ambiente, quando você supera a sua rotina, as suas memórias. Outra coisa que faz parte do seu ambiente também é as pessoas. Então, quando você supera a influência das pessoas sobre você mesma. Esse é quando você consegue superar o ambiente. Aí depois ele dá o exemplo do corpo, que é o que a gente falou agorinha, né? Que é superar o corpo. Superar o corpo é o quê? Quando você está presente para acessar o campo quântico e criar aquilo que você deseja no futuro. Por quê? Normalmente, gente, no corpo, a gente está, às vezes, no passado. Por isso que a gente pega aquelas memórias do passado, que são familiares para nós, e a gente revive elas. E o corpo só vai reproduzindo de forma automática. E ele diz, não use nem o passado, que é aquilo que você já conhece, e nem o futuro. Tipo, não fique ansiosa pelo futuro. Você acessa o presente agora, criando o seu futuro. Entende? Então, saia do seu passado, porque senão você vai gerar mais do passado no futuro. Aproveite o momento presente para você criar o seu futuro no campo quântico. Porque ele diz que o quê? Que o presente é onde está o campo quântico. Onde todas as coisas que você deseja já existem. E aqui ele fala também de superar o tempo. Aliás, esse é superar o tempo, tá, gente? Nós estamos falando aqui de presente, passado e futuro. Então, quando você faz isso, você supera o passado, né? E você vive no presente para criar o seu futuro. Esse é superar o tempo, desculpa. Corrigindo aí.
E agora, superar o corpo. O que é superar o corpo? É quando você supera aquelas memórias e hábitos que você já tem existentes no seu corpo, ou seja, já tem registros daquelas memórias, daqueles sentimentos, daqueles pensamentos, dos hábitos que você faz todos os dias no seu corpo. E é quando você supera isso. Ou seja, ao invés de você repetir aqueles hábitos e aquelas memórias, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, você cria algo novo, você supera eles. Ou seja, ao invés de você repetir isso, você cria aquilo que você deseja e você passa a memorizar ele no seu corpo, tá? É desafiante? É desafiante, né? Porque a gente tem facilidade para repetir aquilo. Ou seja, lembra do gasto de energia? O cérebro tende a não querer gastar energia. Então, ele tende a repetir aquilo que ele já faz muito bem, aquilo que ele já conhece. E aí, você precisa parar e falar, não, peraí, nós vamos mudar tudo que está impregnado no meu corpo, nas minhas células. Vou tirar essas memórias e trazer memórias novas. Memórias que você está criando da forma como você deseja para viver o futuro. Então, é você que cria memórias novas. Você que cria sentimentos novos, pensamentos novos sobre determinadas situações. Tá? Então, aqui ele fala que você precisa superar o espaço, o ambiente, o tempo, que é o presente, aliás, passado, presente e futuro, e o corpo, que são as memórias e os hábitos, para você começar a criar a sua nova mente e a sua nova vida, tá bom? Gente, aqui nós encerramos o capítulo 4, então nós finalizamos. O nosso próximo clube do livro vai ser o capítulo 5. Vamos tirar uma mensagem para ver o que o oráculo quer falar pra gente? Oráculo, qual é a mensagem que essas mulheres precisam receber no dia de hoje? Qual é a mensagem que elas precisam receber neste dia? Todas as mulheres que estiverem acessando essas informações. Vamos lá? Aqui. Inspirações. A palavra de hoje diz: aprender a focar nas coisas positivas da vida não te torna uma pessoa positiva, mas sim uma pessoa inteligente. Não é muito inteligente passar uma vida focando naquilo que não tem, no que não deu certo, no que não é, no que não fez e por aí vai. Aprender a focar no que está cheio e não vazio começa a partir de uma decisão, ou seja, uma decisão sua focar naquilo que você deseja, no positivo, ou focar naquilo de negativo, tá? O que você vai decidir hoje? No que você vai decidir focar? No que você vai decidir memorizar no seu corpo, tá? No que você vai decidir? O que você vai decidir fazer? Focar no que você tem ou focar no que você não tem, tá? Comece a pensar. Você vai olhar para o copo vazio ou para o copo cheio, ok? Meninas, muito obrigada pela participação. Alana, Lara, Cecília, Yasmin, muitíssimo obrigada. Depois vocês comentem aqui qual que foi a virada de chave, que eu adoro ver essas transformações de vocês. E já compartilha essa live com quem precisa aprender também sobre esse assunto. Precisa modificar aí o mundo das possibilidades, transformar a sua vida, tá bom? Um beijo, excelente semana, excelente segunda-feira para todas nós.